Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Professor Miguel, uma pergunta que eu já queria fazer, né? Num diálogo franco, porque eu acho que até para que a gente possa divergir, a gente tem que conhecer quais são as nossas diferenças de interpretação em relação a uma matéria. E um questionamento que eu faço é quem é que tem o monopólio da interpretação do que seria a moral cristã? Imagino que o senhor vai me dizer, imagino, não estou querendo me adiantar a resposta do senhor, mas seria o argumento lógico, que existe um grau de vulnerabilidade do estudante na escola que não existe do fiel de um pregador ou de um líder religioso. E eu vou dizer que a nossa diferença de concepção é que eu acho que essa vulnerabilidade, ou ação como se fosse um sujeito passivo, de quem transmite uma mensagem e que essa mensagem tem que ser necessariamente absorvida, é porque eu considero que não existe essa passividade, nem daquele que segue as orientações ou dialoga com o líder religioso, e nem dos estudantes. Não dá para a gente esquecer que foi no Brasil que a gente teve estudantes fazendo um dos maiores movimentos de reivindicação de melhorias de qualidade na educação nos últimos anos. Então, o que eu considero é que a gente precisa fazer uma discussão sem imaginar que existe um processo de doutrinação ou de catequese. Contente de ver que nesta mesa as duas pessoas que foram chamadas supostamente para falar contra o Escola Sem Partido manifestaram claramente que elas sabem, tanto o professor Alac quanto o professor Gilmar, sabem que os deveres do professor existem. Eles só não querem que os alunos fiquem sabendo. Esse é o ponto. Então, a questão é, os deveres existem ou não existem? Essa questão nós podemos discutir. Mas se nós sabemos que eles existem, os alunos têm direito de saber. E é só isso que a gente quer, que os alunos saibam. Isto é uma questão de estrita cidadania, que é o direito de conhecer os seus próprios direitos. O deputado Glauber fez a comparação entre o fiel e o estudante. Imputou a mim, sugeriu que eu pudesse imaginar que a distinção estaria na questão da vulnerabilidade do estudante. Não é isto, o ponto não é este. Eu, inclusive, já falei sobre isso com o senhor. A diferença entre o fiel e o estudante é que o estudante... Foi a primeira conversa que nós tivemos, o senhor talvez tenha se esquecido, não foi aqui, mas enfim. Bom, então, ok. A diferença entre quem frequenta uma igreja e quem frequenta uma escola é que quem frequenta uma escola é obrigado a frequentar. E quem frequenta uma igreja vai se quiser. Por isso é que o pastor e o padre têm absoluta liberdade de expressão dentro de uma igreja, do púlpito, e um professor não tem. Porque o professor se dirige a uma audiência cativa. E o padre e o pastor se dirigem a indivíduos que podem deixá-lo falando sozinho, se quiserem. Eles dão as costas e deixam o pastor ou o padre falando sozinho. O aluno na sala de aula não pode fazer isso. O aluno é obrigado a escutar o discurso do professor, e essa é a principal diferença que existe entre o fiel e o estudante, entre o fiel e o aluno. O senhor falou sobre moral cristã, quem é que decide o que é moral, o que está de acordo com a moral cristã, o que não está. Certamente não é o burocrata. Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune, exige o cumprimento da norma, mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é padre. Quem diz o que é moral ou é imoral é o padre, é o pastor, é o pai e a mãe. Não é o funcionário público. O funcionário público só faz aquilo que a lei determina. E a lei brasileira, a legislação brasileira, não possui um decálogo. Não possui um código moral. Quem possui código moral são as religiões. Então, esta é a diferença. É que burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei. O professor é um burocrata. Ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Esse é o ponto. Um ponto muito importante, deputado, e que tem a ver com a existência
de prova cabal ou não sobre o problema da doutrinação nas escolas. Mesmo que não exista uma prova cabal, existe, não há dúvida de que existe, mas mesmo que existissem meros indícios de que o sistema de ensino está sendo usado para fins políticos e ideológicos e partidários, e que o direito dos pais está sendo usurpado por funcionários públicos, mesmo que fossem apenas indícios e não provas cabais como as que existem, esta casa deveria agir na defesa da parte mais fraca, que é o estudante. Está escrito no artigo 70 do artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler, entre aspas, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. O poder público tem a obrigação de agir preventivamente para impedir que os direitos que correspondem àqueles deveres sejam violados. Porque a parte que está aqui, a parte mais fraca, é a criança e o adolescente. Então está aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente este dever de agir por parte do poder público e das escolas, evidentemente. Por fim, com relação ao problema é um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor tarimbado, com o militante, que eles estão ali em pé de igualdade. Bem, evidentemente, como disse o professor Jungmann, isso é um argumento de gente sonsa, com todo respeito. E mais, é um argumento que é típico dos abusadores que procuram minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Isso a verdade tem que ser dita, deputado. A verdade tem que ser dita. Às vezes as pessoas se sentem É típico dos abusadores que pretendem minimizar a gravidade dos seus atos, apelando para a condição pessoal das suas vítimas. Digo mais. É um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Este é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Então, esse argumento precisa ser varrido por uma questão de honestidade intelectual, alegar que uma criança de 12 anos de idade pode se defender contra um militante tarimbado dentro da sala de aula, que desfruta de uma posição de poder evidente dentro de uma sala de aula. Este argumento é tão desonesto, que ele tem que ser banido definitivamente dessa discussão. Vamos discutir coisa séria. Este argumento não é sério. Este argumento é desonesto do começo ao fim. Eu lamento que o senhor tenha enunciado esse ponto de vista. Eu peço o direito de resposta ao final.